Olá, bom dia, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Mais um dia que Deus nos dá para viver, né? Nossa reflexão está no livro de Êxodo, no capítulo 1, diz assim, ó, versículo de número 8. Entremente se levantou um novo rei sobre o Egito que não conheceu a José. Ele disse ao seu povo: Eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique, e seja o caso, vindo guerra, se ajunte com os nossos inimigos e peleje contra nós e saia à terra. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obra para os afligirem com suas cargas. E os israelitas edificaram a Faraó cidades celeiros, Pitom e Ramsés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam, e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então os egípcios com tirania faziam servir os filhos de Israel, e lhes fizeram amargar a vida com dura servidão em barro, em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o serviço em que a tirania os serviam. No capítulo 3, no versículo de número 6, diz assim, ó: Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: Certamente vi a aflição do meu povo. Olha só, certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores, dos seus opressores, e conheço os seus sofrimentos. Então eu ouvi e conheço. E no versículo 8, por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir para aquela terra, uma terra boa e ampla, que mana leite e mel, que é o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios estão oprimindo. Queridos, a Bíblia diz que quando a nação de Israel ficou no Egito, sofrendo, logo após a morte de José, um novo faraó se levanta. Eu creio que não tinha conhecido José. José tinha sido governador do Egito, mas é uma outra história, não é nisso que eu quero me ater. Mas a Bíblia diz que a nação de Israel sofria muito no Egito, porque como existe uma bênção, né, sobre o povo de Deus, existe uma bênção sobre essa nação, então eles começaram a se multiplicar demais, a ponto que Faraó se assusta com o crescimento deles e fala: olha, a gente precisa fazer alguma coisa, porque esse povo é muito numeroso, e pode acontecer que, se surgir uma guerra, esse povo venha a lutar contra nós, se junte aos nossos inimigos, se alinhem a eles e lutem contra nós. E aí então começaram a escravizar mais ainda, dava mais serviço pesado, foi dado ordem até para que as parteiras, quando as hebreias, né, as mulheres hebreias fossem dar luz, se fosse filho homem, que matassem, para vocês terem ideia do absurdo. Mas as parteiras temeram a Deus, não fizeram isso, e Israel foi se multiplicando. Só que quanto mais eles eram castigados, mais crescia. Quanto mais era castigado, mais crescia. E chegou um ponto que realmente a escravidão se tornou cruel. E aquele povo então começou a clamar a Deus, começou a implorar a misericórdia de Deus. E aí nós chegamos nesse ponto, quando Deus se encontra com Moisés, lá no monte onde Moisés estava apacentando as ovelhas de Jetro, o sogro dele. Então Moisés vê uma sarça queimando, mas não se consumia. Ele foi chegar perto para ver, e Deus então se apresenta e fala com ele,
E Deus fala com ele exatamente assim: olha, eu vi, né? Isso que eu acho interessante. Deus fala para ele: eu vi a aflição do meu povo. Depois Deus fala: ouvi o seu clamor e conheço o seu sofrimento, e por isso eu desci para livrá-lo. Olha que coisa interessante. Porque muitas vezes, quando você passa por luta, quando você passa por dificuldade, a impressão que nos dá é que Deus nos abandonou, é que Deus não liga para nós, é que Deus se esqueceu da gente. Aquele povo estava mais ou menos assim, escravizado. Eles não conseguiam perceber que, mesmo sendo escravizados, eles estavam crescendo, eles estavam se multiplicando, eles estavam se tornando um povo forte. Porque, querido, às vezes no meio das suas lutas você está crescendo de uma certa forma. É difícil entender, pelo nosso intelecto, né, pela nossa condição humana, é difícil entender que um sofrimento, que uma luta, que uma dor, que uma angústia está proporcionando para você crescimento. É muito difícil isso, porque foge à regra do mundo, porque foge à vista das pessoas do mundo, porque foge ao entendimento nosso, querido. Se nós entendermos pura e simplesmente com a nossa capacidade de entender, é óbvio que nenhum sofrimento, que nenhuma luta, que nenhuma dor, que nenhuma dificuldade vai proporcionar crescimento. Mas vai, queridos. A Bíblia diz que aquele povo era humilhado, escravizado, e quanto mais era afligido, mais se multiplicava, mais crescia. Talvez você hoje passe por situações assim, extremamente caóticas, extremamente difíceis, extremamente no seu limite, mas você está crescendo. Você está crescendo, de alguma forma você está crescendo, está servindo para você, para alguma coisa, mesmo que você não enxergue absolutamente nada, mesmo que você não veja absolutamente nada, você está crescendo, porque a palavra de Deus não mente, ela é fiel e verdadeira. Quando a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que andam segundo o seu propósito, ou seja, se você é uma pessoa que está sofrendo, saiba que de uma forma ou de outra, esse sofrimento está cooperando para o seu próprio bem. Para o seu próprio bem. Difícil de entender, mas é uma verdade. E a Bíblia diz então que chegou um ponto, querido, do sofrimento daquele povo, que Deus ouviu o clamor daquele povo. Talvez seja isso que Deus esteja esperando de você. Talvez você está sofrendo, talvez você está padecendo, mas você resiste em buscar ao Senhor. Você resiste em se render ao Senhor. Você resiste em se render a Deus. Você ainda se mantém no seu patamar de sabedoria própria, no seu patamar de autoconfiança, no seu patamar, às vezes, de arrogância, de incredulidade. Às vezes você se mantém no seu patamar de orgulho. Queridos, até quando? Até quando? Se rende ao Senhor. Aquele povo chegou a um ponto, querido, que eles não aguentavam mais, eles começaram o quê? Clamar ao Senhor. Clamar ao Senhor, clamar ao Senhor. Senhor, tem misericórdia, socorro, ajuda, socorro, por favor, nos ajuda, faz alguma coisa. E começaram a bombardear os céus com um clamor de socorro. E talvez seja isso que Deus espera de você, de mim, que a gente faça um clamor de socorro, que a gente faça um clamor de um necessitado, um clamor de alguém que espera num ser maior, que espera no Criador, que espera do próprio Deus, do próprio Pai. Pai, faz alguma coisa por mim. Faz alguma coisa por mim. Eu estou apavorado, assustado, sendo bombardeado, massacrado. Meu Deus, faz alguma coisa por mim.
A Bíblia diz que então quando aquele povo clama ao Senhor, aí o Senhor age. E o Senhor, a primeira coisa que ele diz, ele fala: olha, eu vi a aflição, eu vi. Queridos, isso é maravilhoso, porque Deus fala assim: olha, vi a aflição do meu povo. Em todo o tempo Deus está vendo o que está acontecendo com você. Ele não está inerte, queridos. Ele não sumiu da sua vida, não sumiu da sua trajetória. Deus está vendo o que está acontecendo com você. Está vendo. Ele olha dos céus e está vendo exatamente o que você está passando. Em seguida ele diz assim, primeiro ele fala assim, vi a aflição do meu povo que está no Egito. Querido, o Egito antigo, que era a maior potência, a maior nação do passado, simboliza o mundo de hoje. Então aquele povo que estava no Egito estava no meio de um povo, de uma cultura pagã, de uma cultura diferente do povo hebreu. Não é diferente de hoje. Hoje você que é um homem de Deus, uma mulher de Deus, um cristão, uma cristã, você que está nesse mundo, você que ainda nem teve contato com o Senhor, saiba que aqui não é o nosso lugar. Aqui nós estamos de passagem, querido, nós vamos passar alguns anos, mas a nossa alma é eterna. Então aqui simboliza, quando a Bíblia fala do Egito, nós transportamos espiritualmente, significa o mundo, o costume do mundo, os prazeres do mundo, as coisas que agradam no mundo, a justiça do mundo, que é injustiça, os prazeres do mundo que são momentâneos, tudo isso geram aflições. E enquanto você estiver no mundo, que seria no Egito, você padece. Deus fala assim: eu vi a aflição do meu povo que está no Egito. Deus está dizendo: eu estou vendo a aflição que você está passando no mundo. É isso que Deus está dizendo. E aí ele fala assim: e ouvi o seu clamor por causa dos seus opressores. Perdão, queridos. Aí que eu digo, será que Deus tem ouvido o seu clamor? A Bíblia diz que Deus estava vendo a aflição do povo e ouviu o clamor do povo. Talvez seja exatamente isso que esteja faltando. O clamor, a busca, o pedido de socorro, o pedido de ajuda, o pedido de misericórdia, o pedido de atenção, o pedido para que Deus se atente a você. Será que Ele tem ouvido a tua voz, querido? Ou você está padecendo, que nem aquelas crianças birrentas, de bico, emburrado num canto, e quem sabe até falando mal do próprio Deus. E o que ele está esperando é: não estou te ouvindo. Você deve estar gostando do que está passando. Você deve estar tendo prazer, porque eu não estou ouvindo você clamar. Então, querido, comece a abrir a tua boca. Abre a tua boca, querido. Fala: Senhor, socorro, eu preciso de ajuda, socorro, socorro, socorro. Querido, a Bíblia fala de uma passagem de uma viúva que tinha uma causa na justiça e tinha um juiz que não era temente a Deus e nem estava aí com os homens. Essa viúva importunou aquele juiz tanto, que aquele juiz atendeu ela. E Deus fala assim: olha, se esse juiz iníquo atendeu essa pobre viúva, que tanto clamou e pediu a ele dia e noite, quanto mais o vosso Pai que está nos céus vai te atender. Depressa Ele vai te atender. Então, queridos, o que você está esperando? Tira o tamanco da vaidade, tira esse salto alto do orgulho, tira esse sapato da arrogância, se rende aos pés do Senhor e clame a Ele, que Ele vai ouvir a tua voz. Aleluia. E aí a Bíblia diz assim: conheço o sofrimento. Ou seja, por que Ele pode dizer isso? Porque o Senhor Jesus andou neste mundo, querido. Ele andou na natureza humana, como eu e você. Tudo que nós sentimos, Ele sentiu. Dores, Ele sentiu vontades, Ele sentiu tudo que nós sentimos. A única diferença a grande diferença de nós para Ele, ou dele para nós, é que Ele não cedeu a nenhuma tentação, Ele não pecou, Ele foi um homem que não pecou. Ele era Deus em forma de homem. Mas Ele conhecia esse sofrimento, Ele conheceu na carne, querido. Mais do que Ele pregado numa cruz, mais do que Ele foi humilhado, judiado, chicoteado
puseram coroa de espinho na cabeça dele, cuspiam, bateram, querido, mais do que ele passou. Então ele conhece o nosso sofrimento. E aí, no versículo 8 diz: por isso, desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios. Deus fala, Deus não somente viu, ouviu e conhece, Ele age, desci para livrá-los. Deus está esperando apenas o seu clamor. Deus está esperando apenas você reconhecer que sem Ele você não é nada. Deus está esperando apenas você reconhecer que essa luta é muito grande para você. Querido, às vezes você não conhece ainda Deus, então se reluta em chegar até Ele. Deus está dizendo, eu quero ouvir você clamar, eu vou descer para te ajudar. Às vezes você que já é cristão, às vezes acha que sabe muito, querido, infelizmente nós somos assim. Às vezes pode achar, poxa, eu sou cheio da presença de Deus, querido, Deus quer ouvir tua voz, querido. Não importa ser pastor, bispo, arcebispo, se você é reverendo, se você... Não importa a nomenclatura, se você é apóstolo, se você é vice-deus, que hoje em dia, daqui a pouco vai ter vice-deus, né? Do jeito que as coisas andam. Não importa o que você seja, querido. O que importa é que você precisa de Deus. Sem Deus, sem nada. Jesus Cristo fala assim, ó, sem mim nada podeis fazer. Sem Ele nós não somos nada, não fazemos nada, absolutamente nada. Nós precisamos dEle. Então, querido, abra a tua boca. Apresente a Deus as suas dificuldades. Apresente a Deus as suas dores. Apresente a Deus as suas queixas. Apresente a Deus a sua vida. Fala, Deus, eu estou aqui. Tem misericórdia de mim. Me ajuda nisso, nisso. Explica, fala, conversa com Deus. Porque Deus é Pai, queridos. E não me venha dizer por que eu estou assim, se Ele é meu Pai, que eu vou dizer para você, porque você não procura Ele. O que adianta? Você pode ter 10 filhos, querido. Se 10 filhos seus se espalham pelo mundo e não procura você, você vai fazer o que por eles? O que você vai fazer por eles? Agora, se aproxima do teu Pai, cola nele para ver se Ele não vai te ajudar. É o que Deus está esperando. Oh, se Deus é Pai, querido, volte, se aproxime dele para você ver o que ele vai fazer. Olha a história dos filhos pródigos, do filho pródigo, né? Enquanto foi lá, gastou dinheiro, sofreu, mas quando voltou para o pai, o que o pai fez? Ó, abraçou, não foi? É isso que Deus está esperando de você. Não adianta ficar murmurando, reclamando, achincalhando e até xingando. Muita gente faz isso. Se relacione com Deus. Deixa Deus se relacionar com você e você vai ver a grande diferença. Você vai sentir a presença dele como nunca sentiu. Você vai perceber o agir dele como nunca percebeu na tua vida, porque Deus é fiel em sua palavra. Amém? Que o Senhor vos guarde, que o Senhor vos abençoe e creia. Deus é vivo. Deus vê, Deus ouve, Deus conhece e Deus age. Ele quer agir por você. Um grande abraço, que Deus te abençoe. Até nossa próxima reflexão, em nome de Jesus.